Boa noite, pessoal, tudo bem? Falando e rindo, já me entrego como filho do Lei mesmo aqui na frente para vocês, tá? Mas é um prazer estar com vocês hoje à noite e um prazer, talvez, aproximar mais e mais de vocês, como a minha igreja, que agora é mãe nossa, lá de Joinville também. E fico muito animado a ver o que Deus está fazendo aqui no Distrito Federal, visitando igrejas e locais onde Deus está plantando igrejas. Eu vejo que Deus está realmente atrás dessa ideia de foco missional, de plantar mais igrejas. Não é uma ideia que alguns acharam que seria bom e a gente está empurrando com a barriga algo acontecer. Mas dia após dia a gente vê Deus trazendo pessoas e lugares que a gente nem imaginava plantar. E Deus está sendo gracioso conosco para poder plantar mais igrejas aqui e no Brasil inteiro também. Queria apresentar o Jason, eles poderiam ficar de pé. Jason é um dos pastores, Kyle e Terry, eles são pastores lá da igreja de Summit. Eles são amigos desde 2010, quando eu comecei a frequentar a igreja deles lá nos Estados Unidos. E eu digo para vocês que foi nesse momento que eu comecei a pensar mais sobre plantação de igrejas e mais sobre o Evangelho e como o Evangelho afeta tudo da nossa vida. O Evangelho não é só a porta de entrada para o reino e como ser discípulo de Jesus. Mas o Evangelho é o A a Z das nossas vidas. Ele afeta tudo que nós somos. Se você pensar em alguma coisa da sua vida que você tem, você pode imaginar que o Evangelho vai afetar isso. Seja casamento, seja criação de filhos, seja no sua conduta perante o governo. Tudo isso é afetado pelo Evangelho que nós pregamos. E isso que me empolgou naquele momento com os caras do Summit. E eles ainda hoje estão pregando essa mesma mensagem, vez após vez. E a gente acha que muitas vezes a gente vai cansar do Evangelho. A gente vai cansar de ouvir sobre o Evangelho, mas o incrível é que isso é uma coisa que renova a gente dia após dia. E o que eu quero conversar com vocês, e vocês podem praticar o inglês de vocês com eles depois. Eles estão animados para conversar com vocês e muito gratos de estar com vocês aqui também. E o que a gente vai tratar um pouco hoje tem muito a ver com isso. De como nós somos vistos muitas vezes. De como nós somos olhados. E a mensagem que eu queria trazer para vocês fala um pouco sobre isso. Que o interessante é que Cristo nunca nos referiu a nós como cristão. Você percebeu isso? Ele nunca falou para nós que nós somos cristãos. As definições de cristão, a gente pode ver aqui, que declara a sua fé em Cristo. As definições do dicionário. Que frequenta qualquer igreja seguidora de cristianismo. Que age de acordo com os principais do cristianismo. Que foi influenciado pelo cristianismo. Sectário do cristianismo. Indivíduo que frequenta a igreja cristã. Figurativa. Qualquer ser humano. Então, quando nós usamos a palavra cristão, isso pode definir qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode usar esse nome para falar, eu sou cristão. Mas nós ficamos com o nome cristão, muitas vezes, sabe por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil eu me chamar de cristão. Porque isso não descreve como eu devo viver a minha vida. É um nome que é colocado sobre mim, mas não descreve como eu devo viver a minha vida. Você pode escolher o tipo de cristão que você quer ser no seu contexto. Não tem uma definição na Bíblia sobre isso. A Bíblia só usa cristão 3 vezes no total. E era usado por pessoas fora da igreja, descrevendo quem nós somos. Os seguidores de Jesus. Jesus, ele usava outras palavras. Talvez o símbolo mais conhecido que nós identificamos como cristão,
foi a cruz, que é usado em cada área da nossa vida. Não passa um dia que você não vê uma cruz no seu dia a dia. E encontramos esse logotipo em todo lugar. Roma, África, Ásia, Brasil. O problema é que esse nome cristão é usado por um grande número de pessoas sem saber o que significa ela. Eles usam a cruz sem saber o significado dessa cruz. Vemos isso claramente hoje em dia, com milhões de pessoas no Brasil que se dizem cristãos, mas são encontrados nas situações mais vergonhosas e escuras que conhecemos. E não é algo só católicos ou só evangélicos. Nós temos 64,6% do país que se diz católico e 22,21% que se diz evangélico. Pela definição de cristão, vivemos em um país onde 86,81% se diz cristão. Vivemos num país que 86,81% pessoas se dizem como cristão. Por isso o nome cristão não carrega nenhum peso. Não carrega nada que me faz diferente. Não há transformação social. Não há transformação moral. Não há mudança de hábitos e valores. Não são os números ou o nome que demonstra a saúde da pessoa, mas a qualidade de como eles vivem sua vida com o nome de Cristo. Naturalmente, quando o Evangelho realmente atinge alguém, quando nós entendemos o que é o Evangelho, há mudança na vida da pessoa. Há transformação, porque o Evangelho faz isso. Ele transforma a pessoa. Sua visão muda. Seus hábitos mudam. Seus valores até mudam. Precisa ter uma consistência entre a mensagem do Evangelho e a nossa vida. Creio que existem duas razões para explicar essa falta de consistência entre mensagem e vida. Primeira razão é que alguns se afirmam discípulos de Jesus, de Cristo, cristãos, mas não são. Eles acham que frequentando uma igreja, lendo a Bíblia, oração, faz alguém um cristão. E nós vemos no texto de Mateus 7, 16, 17 e 20, vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutas ruins. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Um cristão não é reconhecido só por essas coisas. Mas não é isso que define um discípulo. Mas pelos frutos, transformação que existe na família, transformação nos casamentos, transformação com os filhos, negócio, trabalho, responsabilidade. Outra razão que eu acho que essas pessoas não entendem o cristão, o que é ser cristão. Outros são discípulos de Cristo, mas não parecem como cristão. Eles até seguem Jesus Cristo, mas a sua vida não mostra isso. Não foi através de cristãos assim que a boa notícia de Jesus chegou até nós. Não foi através de pessoas que meramente colocaram título sobre a sua vida de cristão que recebemos a boa notícia e vocês estão reunidos aqui hoje. Não foi através de pessoas que leram sobre a boa notícia e só guardaram para si. Não.
foi por causa de pessoas que se importavam com os títulos e nomes que Jesus usava para nos descrever. O que é ser um seguidor de Cristo? No decorrer das décadas e séculos, eles transformaram o mundo. Esses que entenderam o que é verdadeiramente um seguidor, um discípulo de Jesus. Por que nós ficamos só com o título de cristão, então? Porque usamos um nome que nem conseguimos definir direito. Enquanto Jesus nos dá descrições perfeitas do que é o que é ser um discípulo. E isso afeta o jeito da gente viver. Hoje à noite eu quero ler para vocês a palestra que iniciou tudo isso com Jesus. 2000 anos atrás. Essa foi a grande palestra que Jesus usou para começar o movimento que nós participamos hoje. Você já leu essas palavras antes? Vocês até talvez conhecem de cor algumas dessas coisas. Mas Jesus decidiu usar essas palavras para descrever como seria esse movimento. Jesus ia apresentar os valores, hábitos e visão que irão virar o mundo de ponta cabeça. Vocês estão prontos para ouvir essa palestra incrível? A palestra revolucionária que mudou tudo. A razão pelo qual nós estamos aqui hoje. Mateus 5 mostra isso para nós. Começando com o versículo 1, vendo as multidões. Jesus subiu a monte, por isso que chama o sermão do monte. E se assentou. Seus discípulos, é esse o nome que Jesus usava para eles. Aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Essa palestra, é isso que ele começou a falar? Para começar esse grande movimento, essas palavras foi o que ele usou? Tem mais. Bem-aventurados os humildes, os meigos, os mansos, os dóceis, pois eles receberão a terra por herança. Espera aí, Jesus, espera aí. Humilde? Você quer que nós sejamos meigos? Jesus, você sabe o que está acontecendo conosco? Humilde? Se conhece os romanos que estão sobre nós? Você sabe que faz décadas que estamos sendo oprimidos por eles? E você quer que nós sejamos humildes com eles? Sendo assim, foi que nos trouxe a situação que nós estamos hoje. A gente nem governa a nossa própria terra e você está falando, vamos receber a terra por herança? Humilde Jesus. Ele continua. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Jesus, desculpa, mas outra pergunta. Você quer que eu seja pacificador com os romanos? Como é que eu vou tomar essa terra de volta para mim, sendo pacificador? Essa foi a palestra inspiradora de Jesus no começo do seu ministério. Que começou esse movimento que nós estamos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça,
pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguirem os profetas que viveram antes de vocês. E na minha mente, imagino que todo o povo, depois de ter falado isso, falou: vamos, Jesus! Eu acho que eles estavam silenciosos que nem vocês. Essa é a grande palestra que Jesus usou para motivar todos. Quando será que ele vai fazer um milagre de novo? Essa mensagem não fez nada. Esse é o começo desse movimento aqui. Uma revisão rápida para vocês. Nós devemos ser pessoas pobres, tristes, humildes, justos, misericordiosos, puros, pacificadores, perseguidos, insultados, que esperam por nossa recompensa nos céus. É isso que Jesus descreve para nós. Esse é o começo do grande movimento do reino. Talvez Jesus até sorriu depois dessa palestra e das olhares das pessoas para ele. O incrível é que depois de 300 anos, a mensagem de Jesus estava crescendo cada vez mais. Ninguém mais estava adorando o Júpiter mais. Mas Jesus dá uma pausa, depois de falar tudo isso, e ele fala, talvez ficou meio difícil para eles entender. Então eu quero deixar duas palavras para eles entender o que eu espero que eles sejam. Tudo isso que eu falei, mas quero deixar algo prático para vocês. Mateus 5:13. Vocês são o sal da terra. Vocês são sal. Todo mundo que estava escutando Jesus naquele momento sabia exatamente do que Jesus falava. Entendia exatamente o que significava ser sal. O que sal fazia? Sal conservava as coisas. Não tinha Electrolux, não tinha Brastemp naquela época, como geladeiras. O sal é que conservava essas coisas. Um conservante, definição de conservante, é algo que previne ou inibe os estragos causados nos alimentos e formulações farmacêuticos por fungos, bactérias e outros micro-organismos. Quando não tem conservante, o que acontece? As coisas decompõem. As coisas estragam. As coisas começam a feder. Jesus estava dizendo para eles, e para nós hoje, vocês são os conservantes do mundo. Se você não conserva, o mundo vai se estragar mais rápido. Já está se estragando, mas sem vocês para se conservar, vai estragar mais rápido ainda. Se você não conserva, a cultura fede. Se você não conserva, as coisas decompõem rapidamente. Quero que vocês imaginem o mundo com o qual Jesus estava falando naquela época. Quem mandava no mundo do que era certo e errado era quem tinha a espada maior, o exército maior,
Assuntos morais ou éticos não eram importantes naquela época. O que importava é quem tinha mais poder para se mostrar. Mulheres não tinham absolutamente nenhum direito. Crianças, menos ainda. Misericórdia, compaixão e generosidade não eram virtudes naquela época. Os pobres é que agarravam nessas coisas de misericórdia. É difícil pensar e imaginar um mundo assim hoje. Mas acho que falta pouco para muitos países, talvez, voltar a essa cosmovisão que estava naquela época. O que nós achamos ser senso comum de como lidar com pessoas, direitos de pessoas hoje, sobre decência, sobre compaixão, sobre direitos humanos que a gente escuta muito hoje em dia, não é senso comum. Isso é aprendido. Acho que isso fica claro quando assistimos o noticiário à noite. Quando vimos notícias sobre Síria. Quando vimos notícias sobre o próprio Brasil. O que é comum para todos é o pecado. O que é comum para todos é a decomposição que o pecado traz em nossas vidas e nesse mundo. As ideias que Jesus estava apresentando, gente, eram revolucionários. E chegaram aos confins da terra em pouco tempo. Essas ideias eram introduzidas pelos ensinamentos de Jesus. Foi a mensagem e vida dos seguidores de Jesus que transformaram as ideias sobre direitos e decência que nós temos hoje. Por isso que Jesus estava falando assim com a multidão naquele dia. Ele sabia que se não fosse essas pessoas levantando e vivendo esse tipo de vida que ele queria que eles vivessem, o mundo estaria bem pior hoje do que nós vivemos. Se não fosse esse grupo de pessoas que ouviu essa palestra de Jesus, e nós achamos que o mundo está ruim hoje, imagine se eles não tivessem seguido as palavras de Jesus naquela época. Não conseguimos apreciar isso totalmente. Mas todos nós beneficiamos cada dia de uma cosmovisão que ensina que homens, mulheres e crianças têm valor. Que eles são criados na imagem de Deus. E lembra, isso não é intuitivo. Nós não nascemos com isso. Nós ouvimos de tráfico de adolescentes, escravidão em nosso país e outros países, e não conseguimos entender como eles agem assim muitas vezes. Mas é simples. Eles não olham para o mundo como nós olhamos para o mundo. E eles não olham o jeito que nós olhamos, porque nós somos ensinados a olhar dessa forma por causa do quê? Do Evangelho. Jesus nos dá um lembrete sobre isso. Em João 13, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O jeito que você trata um ao outro, como vocês cuidam de um ao outro, como vocês amam um ao outro, é assim que as pessoas vão reconhecer quem nós somos. E, gente, isso é um pensamento novo naquela época. Até hoje, isso é um pensamento diferente. E se você permitir esse pensamento,
Ele transforma a sua vida. Ele muda a sua vida e o seu jeito de olhar para as pessoas. Lembre, você é o sal do mundo. Vocês conservem esse mundo. Ele também disse, continuando no trecho, versículo 14, vocês são sal, mas vocês também são a luz do mundo. Mas, Jay, eu não quero ser luz do mundo. Eu prefiro ser um cristão, Jay. É muito mais fácil ser cristão, Jay. Eu quero ser igual aos 86% dos brasileiros aqui no Brasil. Eu só quero chegar no céu, Jay. Me deixe em paz. Eu não quero ser luz. Mas Jesus não nos chamou para ser cristão. Nos chamou para ser sal e luz. O engraçado é que o mundo naquela época era pequeno. As pessoas não viajavam mais do que 24 quilômetros de casa. Acho que nós percorremos hoje quase 100 quilômetros. Nem sabia que existia o Brasil. Continentes nem foram descobertos ainda. Mas mesmo assim, Jesus fala o quê? Vocês são